Boa tarde a todos. Hoje estamos no dia 11 de abril de 2026 e vamos aqui para o nosso terceiro vídeo. Começamos a gostar do desafio, é um aprendizado ainda, é experiência. Estamos a organizar-nos aqui nas tecnologias. Não estou sozinho, temos aqui o assistente Wilson Pina, né, que nos está a ajudar a organizar melhor essa questão de imagem, né, a questão de áudio. Vamos profissionalizando, né, essa nossa conversa para que vocês consigam ouvir melhor, consigam dar os vossos feedbacks e garantir que a qualidade da imagem, a qualidade do áudio vos ajude a entender a nossa mensagem. Isso aqui é um momento de conversa sobre onde discutimos o projeto de vida pessoal e o quanto identificarmos o nosso projeto de vida pessoal nos ajuda a ter uma trajetória nessa experiência humana mais útil, mais enriquecedora, tanto para nós, enquanto experimentadores, quanto para aqueles que convivem connosco ou vão receber informações, dados sobre aquilo que tem sido a nossa experiência. Hoje, e ao longo dessa semana, fui recebendo insights sobre filosofia. Interessante. Eu sou um buscador contínuo, a sede do saber me acompanha, porém eu nunca pensei, até o momento não tinha pensado fazer esse link entre o projeto de vida pessoal ou a gestão de projetos e a filosofia. E fantástico, há aqui uma série de links, há uma série de contribuições que a filosofia pode dar aqui à gestão de projeto, tanto pessoal como para as próprias organizações, que não deixam de ser conjuntos de pessoas, né? Então, as boas práticas, os nossos valores, os nossos princípios, quando são levados para a organização, servem para enriquecer e tornar aquele ambiente mais saudável. Em princípio, deveria ser dessa forma, certo? Muitas vezes isso não acontece, né? Nós sentimos-nos quase que fora da caixa quando estamos em determinados ambientes esses que nem sempre estão abertos a contribuições, a iniciativas de mudança, melhorias, etc, etc. Bom, falando de filosofias, e antes de entrar exatamente no filósofo que escolhi para hoje, há uma frase aliás, o livro Alice no País das Maravilhas, escrito por Lewis Carroll, é muito interessante, é um escrito dos anos 1800, finais dos anos 1800, mas tem aqui uma mensagem muito interessante. A Alice pergunta ao gato, a personagem do gato, né? Para onde vou? E a resposta do gato, né, nessa história é: se não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ok? Então, na vida, nós, quando fazemos essa auto-pergunta, esse auto-questionamento, para onde vamos? A resposta deve orientar-nos numa direção de realização, de bem-estar, de utilidade. Ok? Se a resposta for: puxa, para onde é que eu vou? Ou seja, não sei para onde vou, qualquer caminho serve. E muitas vezes nós saímos dos nossos objetivos, dos nossos projetos de vida pessoal, porque somos pegos exatamente nesse instante onde qualquer caminho serve. Então procuremos, né, e a semana passada falamos sobre tentar identificar os nossos traços de força. Tentemos equacionar aqueles traços que nós já identificamos e se calhar tivemos aí
suporte das pessoas de família, amigos, dando-nos algumas ideias. Olha, não, conheces essa tua característica, se calhar apostar por aí, tá. Claro que o filtro deve sempre partir de nós. Há uma filósofa brasileira, eu tenho muito esse link com o Brasil, a Lúcia Helena Galvão, se calhar alguns já ouviram, ou é fácil pesquisar na internet, no YouTube, ela tem muitas participações delas. Mas há uma frase dela que eu peguei dela, né? Se calhar os filósofos buscam de vários outros filósofos, né? Então, mas a mensagem que ela trouxe é: as coisas se desvalorizam quando o homem não tem um sentido maior para a sua vida. Então vejam, qual é o sentido para a minha vida? Qual é a minha missão de vida? Eu estou aqui, nasci, meu caso particular, ok? Filho de mãe X, de pai Y, resultando eu, Lourenço Pina Júnior, um XY, ok? Por quê? Eu nasci para quê? Eu estou aqui neste planeta a fazer o quê? Qual é a minha missão? E então nessa busca eu, desde pequeno, procurei entender um pouco o meu sentido de missão. Eu estou aqui para quê? E passei por várias fases nessa vida, né? Nasci numa Angola colônia, todo o processo de transição para a independência, uma Angola independente, uma temporada longa no Brasil, regresso a Angola. Então vejam que são momentos diferentes, de diferentes inputs, diferentes informações, e tudo isso deve enriquecer-nos para a realização daquela nossa missão. Porém, isso só é verdade se nós tivermos o sentido claro de qual é a nossa missão, qual é o nosso objetivo nesta vida, ok? Bom, a filosofia nos ajuda a pensar exatamente nessa direção. Por quê? Para quê? E para onde? Então vejam, olhando para essas três questões, essas três perguntas, que em princípio devemos fazer a nós mesmos. Por quê? Para quê? Para onde? Bom, eu estou a desenhar o meu projeto de vida e eu sei que existem fatores ou aspectos na implementação daquilo que eu definir como projeto de vida que vão depender absolutamente de mim, e há aqueles que dependerão em parte de terceiros, da sociedade. Portanto, eu posso ser muito influenciado pela sociedade. A fortaleza daquilo que depende de mim vai determinar a minha aceitação daquilo que vem da sociedade. Portanto, eu tenho que ter uma estrutura. E a minha estrutura não é uma estrutura rígida, né? A gente ouve falar hoje em dia da resiliência. Eu cá em casa tenho uns bambus plantados e volta e meia eu vejo o dançar do bambu. Mas o objetivo mantém-se. O bambu dança, mas aquele norte, aquele objetivo traçado mantém-se. Eu sei onde eu quero chegar. E eu tenho a certeza que na trajetória para lá chegar, ventos virão, tempestades virão, sensações de perca, sensações de ganhos, alegrias, tristezas, etc. Então, a filosofia ajuda-nos a entender esses cenários que mudam. E eles precisam mudar. O mais interessante na experiência da vida é exatamente nós percebermos que nada é estático. Há uma contínua dinâmica neste universo e nós fazemos parte dela, né? Nessa experiência aqui, enquanto humanos, como eu gosto de dizer, nós vamos passar por uma série de projetos. Precisamos
ter os conceitos de resultado desse projeto, de benefícios que nós traremos como, né, resultantes desses projetos lá à frente. Então a nossa visão precisa ser uma visão, e vou usar a expressão drone, né, porque hoje em dia fala-se em drones, né, uma visão de drone. Eu estou acima, eu estou lá e eu consigo ver os eventos que estão a acontecer aqui embaixo, ou seja, eu consigo traçar o meu passado, presente e futuro dentro do mesmo espaço-tempo, me permitindo, realizar alguns desses objetivos traçados ou traduzidos em projetos. Portanto, isso faz parte da minha estratégia de vida, faz parte da minha missão. Epíteto, um filósofo grego, um filósofo estoico porque vem da linhagem humanista, né? Eu não sou, não sou um filósofo, ok? Vou estudar e gostei da ideia de aprender. Mas Epíteto foi um filósofo grego, um ex-escravo, e ele trouxe muitas contribuições, ok? Eu listei alguma coisa sobre, né, as hipóteses que ele trouxe, e há uma delas que marcou-me. Não são as coisas que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. Então veja, nós estamos num mundo absurdamente calcado por imagens externas. E toda essa mensagem que nos chega no ambiente externo, aquilo que os nossos olhos ou os nossos sentidos conseguem colher, fazem-nos balançar na relação com aquilo que é o nosso objetivo, o nosso sentido de vida. Para onde vamos, ok? Esses influenciadores externos, esses inputs externos, esses fatores externos podem ser o determinante na realização positiva ou negativa dos nossos projetos, desde que nós não saibamos ter uma análise crítica isenta e sempre preservando os nossos benefícios na aceitação ou na adoção desses inputs externos. Então, Epíteto diz que não são essas coisas externas que nos incomodam, ok? Que incomodam os homens, mas a opinião que nós, homens, desenvolvemos em relação a essas coisas. Por exemplo, quando eu digo que um carro, ou ter um carro, é um sinal de grandeza para mim, eu posso direcionar todos os meus projetos para realizar esse objetivo de, na primeira economia, comprar um carro. Se calhar, no ambiente Angola, deve ser pesado não se ter um carro, ok? Se calhar, num ambiente que eu conheço bem, São Paulo, Brasil, eu uso, né, a rede pública de transportes ou a rede privada e funciona muito bem. Ou seja, há alternativas. Bom, mas aqui em Angola temos alternativas, temos o Azulinho, que é, né, um transporte privado ligeiro, né? Hoje já temos o transporte por digital, né? Eu já posso reservar uma viatura digitalmente, os nossos Ubers, vamos assim dizer. Mas Epíteto traz-nos aqui essa reflexão. Nós devemos ter uma opinião sincera para conosco na troca que estabelecemos com o ambiente externo. O quanto eu sou influenciado
ou o quanto eu consigo manter a isenção e pese todos os fatores de resiliência, né? Eu consigo manter o prumo, os objetivos, né, na direção daquilo que são os meus projetos de vida. Portanto, é essa auto-organização, essa disciplina, e não é uma disciplina doentia, né? Não, há flexibilidade, porém uma flexibilidade sempre crescente, sempre na direção daquela nossa missão, daquele nosso objetivo. Há uma outra questão muito interessante, Epíteto fez essa relação entre a filosofia e a ética. E quando nós estamos a pensar em projetos de vida pessoal, a ética tem um peso grande. Na gestão de projeto, nas N standards, nos N, vamos assim dizer, metodologias de gestão de projetos, a ética é um dos pilares. Até porque o gestor de projetos, mesmo individualmente falando, nós podemos ser seduzidos, ok? Nós podemos deixar-nos levar pelo brilho de ter coisas, de acumular coisas, ok? Então, a reflexão sobre a ética no adquirir aquilo que está no ambiente externo. Eu não preciso adquirir tudo, eu preciso adquirir aquilo que vai alavancar a minha experiência de vida nessa aqui e agora, ok? Então eu estou aqui, tenho um tempo, sei lá, 85 anos para essa experiência, e eu vou buscar ter o suporte material para realizar da melhor forma possível esse meu experimento. Eu não preciso de excessos, eu não preciso de exageros, eu não preciso de acumular supérfluos. Mas essa tem que ser uma decisão minha, porque o ambiente externo vai provocar-me, né? Seja através das mídias, seja através dos anúncios, seja através de N fatores de sedução, vai provocar-me. Mas aí está, eu preciso ter essa ética e essa disciplina para perceber o que é que vai contribuir para, né, ou para a realização desse meu projeto de vida pessoal. Portanto, a ética é muito importante. Há um outro aspecto que Epíteto traz, que é o nosso envolvimento. Quando nós escolhemos alguma coisa, escolhemos a nossa namorada, escolhemos o curso que vamos abraçar, escolhemos a nossa iniciativa, vamos empreender em algum ramo, em alguma coisa. Nós, a decisão de nos envolvermos com aquilo é nossa. A filosofia nos ensina a clarear que quando estamos envolvidos com algo, a decisão de estarmos envolvidos com algo é nossa, não é daquele algo. Vejam, esse algo, se a gente usar aqui a lógica algorítmica, pode ser, sei lá, pessoa humana, pode ser bem material, pode ser Há ali muitos x, y, ou seja, as variáveis são infinitas, tudo bem? Mas precisamos ter essa ciência de que o que nos afeta é exatamente a nossa auto-organização, não é o externo. A filosofia vem abrir-nos esse olhar para nós próprios. Portanto, quando eu penso em projeto de vida pessoal, eu tenho que pensar em mim. Espera aí, o que é que eu quero fazer? Como é que eu quero fazer? Que benefícios isso que eu quero fazer trará? Eu vou me sentir bem fazendo isso? Então são uma série de questões que a filosofia traz para nós. E numa dimensão universal, ok? Isso é outro fator interessante. A filosofia não se relativiza a essa dimensão física, ambiente, terra, não. Ela parte de um princípio que nós olhamos lá para cima, vemos aquele universo que, poxa,
Da mesma forma que vem um sol e nos ilumina, nos enriquece, né, traz energia para nós, o mesmo acontece com, né, a nossa ação para com o universo. Nós devemos estar sempre atentos a como estamos a pensar, como estamos a trocar, primeiro conosco próprios, ok? Esse universo físico onde nós nos manifestamos, e depois a relação entre nós e o nosso convívio familiar, de trabalho, etc, etc. Portanto, há uma série de outros filósofos, nós vamos, né, trabalhar durante esse período, fazendo esse link entre a filosofia e a gestão de projetos. Há um outro aspecto muito interessante que eu pessoalmente tenho essa visão de projeto. Precisa ser uma coisa bonita, esteticamente estruturada, que nos deixe bem, ok? Então, quando eu penso num projeto e projeto de vida pessoal, quando eu quero fazer algo para mim mesmo e eu sei que isso vai servir também para os demais, eu preciso trazer a lógica da estética, do agradável. Eu não estou aqui a trazer a lógica de tem que ser uma coisa faustuosa, não. É diferente. Tem que ser agradável, confortável, segura. Tá certo? Então são variáveis que nós precisamos trazer também para os nossos projetos. Uma última de Epíteto: quem busca aprovação perde o controle. Ou seja, haverá situações, acontecerão projetos que nós vamos definir para a nossa vida, cuja aprovação, a partir dos nossos pais, amigos, etc, etc, poderá ser negativa. Eu lembro-me, nós crescemos numa época onde, vou ser músico. Pá, que isso? Vou ser pintor. E eu sempre tive essa veia de pintor, mas o quê? Naquele nosso tempo, o filho deveria realizar o sonho também dos pais. Então os pais queriam era um filho médico, engenheiro, doutor, né? Aquele jurista. Não, isso sim senhora, né? Esse era um grande filho. Aquele filho que fazia aposta naquilo que ele gostava, que ele sentia que era o dom, que era a habilidade que ele trazia, né? Inata e a ser melhorada nessa experiência humana, às vezes gerava conflito, a não aceitação. Portanto, Epíteto diz que muitas vezes nós devemos assumir o ônus da nossa decisão, ainda que contrariando o nosso meio, o nosso ambiente. Por quê? Aí nós vamos nos sentir bem, vamos nos sentir realizados. E a vida, então, é uma equação fantástica, a vida, porque lá à frente, a resultante, né, se pensarmos aqui na lógica matemática, lá à frente, esse filho que aqui atrás os pais questionaram porque ele queria ser músico, lá à frente torna-se um músico, figura internacional e com uma realização financeira até muito boa, e aí os pais, né, fazem a vénia para o filho, porque o filho contrariou uma expectativa deles, mas realizou-se. E está muito bem. Portanto, vejam, em muitas situações a nossa opção, o nosso projeto de vida pode deixar N pessoas a questionarem sobre a sua viabilidade. Mas é a responsabilidade nossa. Nós é que precisamos fazer as análises, né? Precisamos aprofundar para termos aí o estudo da viabilidade desses projetos para garantir que não, é isso que eu quero mesmo. Pode não trazer um resultado financeiro imediato, pode não trazer a vitrine
tornarmos-nos aquela estrela da televisão, porém traz-nos um bem-estar. Uma coisa íntima nossa, onde nós vamos dizer, puxa, eu estou bem, ok? Fechando por hoje, isso também é uma outra fala. Na próxima semana vamos continuar a falar dos filósofos, né? A coisa mais difícil na vida é conhecer a si mesmo. O mais fácil é falar mal dos outros, ok? Heráclito. Próxima semana vamos falar sobre aquilo que Heráclito trouxe enquanto pensamento, enquanto filosofia, e como é que isso se casa com o projeto de vida pessoal. Meus caros, fechando o dia de hoje, o desafio é, ao listarem os vossos projetos para, né, os próximos períodos, os próximos 5 anos, aquilo que vocês querem fazer de facto, tenham a coragem de trazer para cima da mesa aquilo que vos deixa bem, vos deixa felizes, onde vocês percebem que a coisa flui. Ainda que familiares, amigos, sociedade digam, epa, esse caminho não te vai realizar aqui ou ali. Não. Nós já estamos num ambiente, num cenário planetário onde já podemos ser sinceros. E a premissa da filosofia é exatamente isso, transparência. Conseguirmos sermos éticos. Ok? Éticos, transparentes e ter essa autoconfiança de que aquilo que vamos realizar vai nos ajudar a tornarmos-nos seres melhores. A experiência humana serve para sairmos daqui com resultados que nos ajudem a evoluir enquanto consciência. Ok? Então, vamos firmes. Aquele abraço por hoje. Daqui a 8 dias, a 7 dias, estamos aqui de volta com mais um momento aqui de troca de experiências. Aguardo as vossas questões, os vossos feedbacks, tá certo? Como eu disse, agora estou com o Wilson. O Wilson é um especialista nessas coisas das novas tecnologias, né? E vamos procurar melhorar cada vez mais aqui o nosso mini estúdio. Próxima semana teremos melhores. Aquele abraço, boa semana. Tchau, tchau.